Na aula anterior, a professora Rose nos falou sobre as informações implícitas no texto, os pressupostos e subentendidos. Os pressupostos são ideias que decorrem do sentido de certas palavras empregadas no texto. Os subentendidos têm uma significação que fica a critério do leitor ou do ouvinte. Estudamos também alguns aspectos da ortografia. Nós vimos na aula de hoje também questões da ortografia da língua portuguesa. Vimos as palavras parônimas e vimos as palavras homônimas. Vamos à aula de hoje. Olá! A nossa aula de hoje vai tratar sobre os discursos da narrativa. Existem 3 formas para que o narrador expresse o pensamento das personagens. Ele pode fazer isso através do discurso direto, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Agora nós vamos chamar uma tira cômica para que vocês possam observar alguns aspectos do discurso da narrativa. Doutor, toda vez que eu me curvo, abaixo as mãos, dobro as pernas e me levanto de novo, sinto dores nas costas. Mas por que o senhor faz isso? O senhor conhece alguma outra maneira de vestir as calças? Como vocês puderam observar, a tira cômica mostrou 2 personagens que conversavam. Para que o narrador possa traduzir a fala das personagens, a fala textual das personagens, o narrador vai utilizar o discurso direto. O discurso direto, então, é a representação textual das palavras da personagem. Então, como nós vamos observar agora, uma exemplificação do discurso direto. Professor, quando posso empregar o discurso direto? A outra personagem responde, geralmente nos diálogos. Como vocês podem observar, a fala de cada personagem é antecedida pelo sinal indicativo dessa fala, que é o travessão. Agora nós vamos ver como é que nós podemos registrar nos textos narrativos o discurso indireto. O discurso indireto é aquele em que o narrador transmite com as próprias palavras o pensamento expresso pelas personagens. Vamos observar agora no vídeo um exemplo dessa forma de transmitir o pensamento das personagens. Aquele diálogo que nós observamos no discurso direto, é possível transformá-lo para o discurso indireto da seguinte maneira. O aluno perguntou ao professor quando podia empregar o discurso direto. O mestre respondeu que isso era possível geralmente nos diálogos. Como pudemos observar, o discurso indireto é a forma em que o narrador não utiliza o travessão para marcar a fala das personagens. Ele faz isso empregando as próprias palavras. Já no discurso indireto livre, é a representação da fala interior da personagem diretamente incluída na linguagem do narrador. Vamos observar agora no vídeo como é que isso pode ser feito de maneira que o narrador possa transferir para o leitor a fala interior das personagens. Veja como é que isso pode ser feito. Logo após a explicação do professor sobre os diferentes tipos de discurso, o aluno pôs-se a fazer a primeira narrativa para aplicá-los. O discurso direto era uma moleza, o indireto um pouco mais complicado. E o indireto livre? Seria capaz de empregá-lo? Como é mesmo aquela coisa de fala interior? Observem que essas perguntas feitas pelo narrador
representam na escrita a fala interior, o pensamento interior da personagem. Dessa forma, nós podemos concluir que as 3 formas para empregarmos na narrativa a fala das personagens podem ser, então, através do discurso direto, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Agora nós vamos passar para a segunda fase, a segunda etapa da nossa aula, para vermos uma questão extremamente importante da ortografia, que é o emprego do sinal indicativo da crase. O que é a crase e como ela é marcada na escrita? Na escrita, a crase é marcada através do acento grave. Aliás, o acento grave é empregado na escrita unicamente para assinalar a ocorrência do fenômeno da crase. A crase, então, é a fusão do a artigo mais o a preposição. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, por exemplo, quando o verbo pede a preposição a e a palavra seguinte, que deverá ser feminina, exigir ou admitir o emprego do artigo a. Isto, na prática, significa o seguinte, por exemplo, fui à praia. Primeiro é preciso observar que o princípio fundamental da crase se estabelece no emprego deste sinal grave antes de palavras femininas. Em regra geral, a crase só vai acontecer quando o a estiver diante de uma palavra feminina. Mas diante de toda palavra feminina? Não. Somente quando o verbo que anteceder esse a pedir a preposição a. E o substantivo que suceder este a admitir o artigo a. Significa, em outras palavras, que fui, quem vai, vai a. Vejam vocês que o verbo ir exige a preposição a. E a palavra praia admite o artigo a praia. Para que não haja, ou para assinalar essa fusão da preposição exigida pelo verbo, mais o artigo admitido pelo substantivo, nós assinalamos, então, esta ocorrência com o acento grave. Isto é o fenômeno da crase. Existem alguns artifícios que facilitam o emprego deste sinal. Vejam vocês, vamos repetir aqui o mesmo exemplo, porque ele está bem fácil para vocês compreenderem. Fui à praia. Como saber se este a pode ou não ser assinalado com o acento grave? Vamos pegar a palavra feminina e substituí-la por uma palavra masculina. Não há necessidade de que essas palavras sejam sinônimas. Podemos colocar aqui qualquer palavra masculina. Vamos usar aqui neste exemplo, mercado. E depois vamos repetir a frase. Fui ao mercado. Se antes da palavra masculina ocorrer a combinação da preposição mais o artigo o, é sinal de que aqui haverá o emprego da crase. Vejam vocês que nós podemos fazer aqui um exemplo em que isso não vai ocorrer. Vamos dizer que eu tenho aqui, comprei a caneta. Nós também temos um a antes de uma palavra feminina. Vamos
aplicar esse recurso para observar como aqui não vai acontecer esta combinação da preposição a mais o artigo o. Comprei. Vamos substituir caneta por uma palavra masculina qualquer. Lápis. Muito bem. Aí nós temos comprei o lápis. Se não houve antes da palavra masculina a combinação de a mais o, é sinal de que aqui não haverá crase. Este a, então, é só um artigo e não a soma de uma preposição mais o artigo, como aconteceu no primeiro exemplo. Agora nós vamos ver um outro recurso que também pode facilitar muito o emprego da crase. Vamos olhar para o nosso vídeo e memorizar esse refrãozinho. Se vou e volto da, crase a. Se vou e volto de, crase para quê? Vamos utilizar esse recurso, principalmente se nós ficarmos em dúvida se devemos ou não usar o sinal indicativo da crase antes de nomes geográficos, nomes próprios de cidades, por exemplo. Vejam aqui, fui à Bahia. Há ou não o sinal indicativo da crase neste a aqui? É simples. Fui à Bahia, eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Eu volto da Bahia. Se vou e volto da, crase a. Vamos ver neste outro exemplo aqui. Fui a Curitiba. Vamos aplicar o nosso refrãozinho para vocês observarem como dá certo. Fui a Curitiba. Eu volto de Curitiba ou eu volto da Curitiba? Eu volto de Curitiba. Se vou e volto de, crase para quê? Agora nós vamos observar outras ocorrências obrigatórias do sinal indicativo da crase. Vamos observar aqui que nós devemos usar obrigatoriamente o sinal da crase nos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, quando estes pronomes puderem ser substituídos por a este, a esta e a isto. Vamos ver no exemplo aqui. Referi-me àquele senhor. Observem o sinal da crase no pronome aquele. Por quê? Porque eu posso dizer referi-me a este senhor. É evidente que o pronome demonstrativo só vai receber o sinal da crase se ele puder ser substituído por a este. Se a substituição for simplesmente pelo pronome este, o pronome demonstrativo aquele será escrito normalmente, ou seja, sem o sinal indicativo da crase. Uma outra ocorrência do sinal obrigatório da crase vai acontecer quando, nas expressões, nós pudermos subentender a moda de ou a maneira de. Vamos observar neste exemplo. Gosto de arroz à grega, ou seja, gosto de arroz à moda grega ou à maneira dos gregos. É importante observar que esta regra é a única exceção que se faz ao emprego da crase diante de uma palavra masculina. É o caso, por exemplo, de uma frase do tipo uso saltos a Luís XV. Vejam que nós temos nesse caso um a antes de uma palavra masculina. Mas como se pode subentender a moda de Luís XV ou a maneira de Luís XV, nesse caso é obrigatório também o sinal
da crase. Ainda nós vamos usar o sinal indicativo da crase nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas. É o caso, por exemplo, de ele ri à toa. À toa, uma locução adverbial. Ou então, ando à procura de emprego. À procura de, nós temos aqui uma locução prepositiva. Ou então ainda, à medida que, observem a crase no a, à medida que estudo, aprendo. À medida que, temos aqui uma locução conjuntiva. Não se esqueçam de que nós só vamos usar o sinal indicativo da crase se essas locuções forem femininas. Agora, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para a continuidade da nossa aula de hoje. Vamos continuar a nossa aula de hoje para ver agora os casos em que nós não podemos usar o sinal da crase. Nós não vamos usar o sinal da crase em situações como esta aqui, por exemplo, andar a pé. Como nós já vimos, não podemos usar o sinal da crase antes de palavras masculinas. Nós também não vamos utilizar o sinal da crase antes de verbo. Por exemplo, ficou a cantar. Observem que o a, que antecede um verbo, não leva o sinal da crase. Nós também não devemos empregar a crase entre palavras repetidas. Por exemplo, cara a cara. Observem aqui dois substantivos iguais, um a entre dois substantivos repetidos não deve ser assinalado com o sinal da crase. Também nós não vamos empregar a crase quando o a estiver antes de um artigo indefinido. Por exemplo, não me submeto a uma ordem dessas. Por exemplo, vejam, o a antes de um artigo indefinido. Esse a não admite o sinal da crase. Também nós não vamos colocar o acento ou a crase no a quando este a estiver no singular e depois dele venha uma palavra no plural. Por exemplo, não vou a festas. Observem, a singular que suceder uma palavra no plural também não deve ser assinalado com a crase. Também não vamos usar o sinal indicativo da crase antes de pronomes pessoais, antes de pronomes demonstrativos, antes de pronomes indefinidos. Agora, para encerrar o nosso assunto sobre crase, nós vamos chamar a professora Tânia de Química, que vai dar a sua contribuição para a aula de língua portuguesa, e cantar para a gente o refrãozinho que é tão importante a gente memorizar, no sentido de não errarmos mais o emprego da crase, sobretudo diante de palavras que indicarem nomes de cidades, nomes de países e assim por diante. Com vocês, então, a professora Tânia de Química. Se vou e volto da crase A, se vou e volto de crase pra quê? Se vou e volto da crase A, se vou e volto de crase pra quê? Se vou e volto da crase A, se vou e volto de crase pra quê? Se vou e volto da crase A, se vou e volto de crase
crase pra quê? E daí, gostaram do refrãozinho? Exercitem, cantem aí na sala para memorizar, que esse refrão é muito importante no sentido de vocês usarem adequadamente o sinal da crase antes de palavras de nomes de cidades, de países e assim por diante. Agora nós vamos retomar alguns aspectos da aula inicial e resgatar uma figura importante na história da literatura, que é o contador de histórias. Na verdade, o contador de histórias é aquele indivíduo que forma leitores sem mesmo ele saber. Mas esse contador de histórias está hoje na nossa aula para que vocês possam observar aquele aspecto sobre o discurso indireto de que nós falamos no início da aula de hoje. O discurso indireto é aquele em que o narrador se manifesta, empregando as próprias palavras para interpretar a fala ou o pensamento das personagens. Então agora vocês vão prestar atenção e observar que na narração só vai poder ser encontrada a forma de discurso indireto. Um certo rei foi ao jardim de seu palácio e encontrou árvores, arbustos e flores que definhavam. O carvalho disse que estava morrendo, porque não podia ser tão alto quanto o pinheiro. O pinheiro disse ao rei que estava murchando, porque era incapaz de dar uvas como a parreira. E esta estava morrendo, porque não podia desabrochar como a roseira. Então o rei encontrou uma planta, florida e viçosa. Estranhando ser a única planta bonita no jardim, o rei perguntou o que acontecia. A plantinha então respondeu que se o rei quisesse um carvalho, uma parreira ou uma roseira, ele os teria plantado ali, em seu lugar. E como não podia ser outra, além dela mesma, procurava sê-la da melhor maneira possível. Agora nós vamos entrar na parte final da aula de hoje para tratar de uma questão também relativa ao texto, que é a coerência textual. Eu gostaria que vocês observassem a tira que vai ser passada no seu vídeo e, sobretudo, observassem o comportamento da personagem feminina, para depois podermos conversar a respeito dessa questão. O que você tem? Tenho um marido que nunca me diz coisas românticas. E você sabe que é a mulher mais maravilhosa. Eu amo você, sou louco por você. O que foi, tesouro? Desde quando você tem outra? Como nós podemos perceber pela tira cômica, a personagem feminina apresentou um comportamento incoerente de acordo com as queixas feitas ao marido no início do primeiro quadrinho. Ao mesmo tempo que ela se queixava da falta de atenção do marido para com ela, quando ela é atendida nesse seu pedido, ela desconfia de que o marido arranjou uma outra namorada. Ora, isso é incoerente, é um comportamento incoerente. No texto, essa questão também pode ser observada. A coerência textual, então, é a relação que se estabelece entre as partes do texto. A coerência é, então, uma questão bastante importante na narrativa, porque se o narrador ferir esse preceito, o texto pode ficar pouco convincente para o leitor, ou seja, ele não vai convencer o leitor. Dessa forma, é preciso que quando escrevamos, procuremos observar essas questões a fim de que o texto possa ter todas as suas partes relacionadas adequadamente. A coerência textual é, então, junto com a coesão textual, assunto que nós já vimos na nossa aula anterior, é um dos aspectos mais importantes a serem observados num texto narrativo. Vamos observar aqui este exemplo que está na lousa.
Vovô é um homem alegre e trabalhador. Passa os dias deitado na rede. Observe que provavelmente a intenção do narrador teria sido dizer que vovô foi um homem trabalhador. Hoje, como está aposentado, ele passa seus dias na rede. Mas da forma como foi feita essa narrativa, nós observamos aqui uma incoerência com a característica atribuída ao vovô e a atividade que ele está fazendo no momento. A incoerência textual, então, é um erro grave que não deve acontecer nos textos produzidos por qualquer um de nós. Agora, nós vamos às nossas dicas de estudo de hoje e chamar uma tira humorística da Mafalda para que vocês possam observar o que é que se está ironizando. Vamos lá? A macaca está no mato. A macaca é má? Sim, a macaca do mato é má. A macaca dá na pata. A naná dá na macaca. Sim, a macaca é da naná. O bom de ir à escola é que a gente já pode conversar num nível literário. Agora vamos à nossa segunda dica de estudo de hoje. Nós vamos falar ou vamos exercitar de forma escrita. Mas eu vou passar para vocês um modelo para vocês saberem como é que nós gostaríamos que vocês desenvolvessem essa atividade. Você vai ver no seu vídeo um texto narrativo. Você vai passar esse texto narrativo, ou melhor, o discurso deste texto narrativo, que está de forma indireta, você vai passá-lo para a forma direta, conforme nós vamos observar que vai acontecer no modelo exposto no vídeo. Observem aqui comigo. O professor aproximou-se do aluno e perguntou por que motivo ele estava tão calado. O jovem respondeu-lhe que andava um pouco preocupado com os exames finais. Agora vamos observar como esse mesmo texto deveria estar passando-o para a ordem direta. O professor aproximou-se do aluno e perguntou: por que você está tão calado? Observar que aqui a fala da personagem foi marcada com o travessão. Vamos continuar aqui. O jovem respondeu. Vejam que aqui é o narrador se manifestando. O jovem respondeu, dois pontos. Ando um pouco preocupado com os exames finais. Novamente, a fala da personagem marcada com um travessão. Agora é a sua vez. Vamos lá? Vamos observar aqui um texto dentro do discurso direto. Logo depois que o médico informou a mulher que a doença da qual padecia era hereditária, a paciente sugeriu que ele mandasse a conta ao bisavô dela. Então você vai passar esse texto para o discurso direto. Não se esqueça de empregar os travessões para indicar a fala das personagens. Faça isso no seu caderno e depois discuta com seu instrutor para ver as possibilidades de algum equívoco que você possa ter cometido. E por hoje é só. Vamos encerrar nossa aula aqui. Até a próxima oportunidade e um abraço a todos vocês. Na aula de hoje, estudamos os discursos da narrativa, direto, indireto e indireto livre. O discurso direto é aquele que representa ou que se manifesta pela representação da fala textual das personagens. O discurso indireto é quando o narrador expressa as falas da personagem, os pensamentos das personagens, empregando as próprias palavras.
E o indireto livre é a forma de narrativa em que o narrador representa a fala interior das personagens. A professora Rose nos explicou o fenômeno da crase e seu uso. A crase, como nós vimos, só pode ser empregada, em princípio, diante de palavras femininas. Para que possamos facilitar o seu uso, basta que lembremos daquela musiquinha da professora Tânia. Se vou e volto da, crase a. Se vou e volto de, crase para quê? Observamos também o significado e ocorrência da coerência textual. A coerência textual é a relação que se estabelece entre as diferentes partes do texto. Bons estudos e até a próxima aula.